Olha, essa frase, ela já joga a gente direto no olho do furacão, né? É uma história sobre um homem levado tão ao limite, mas tão ao limite, que a lógica simplesmente para de fazer sentido. As razões, elas somem. E é isso que a gente vai ver aqui. A jornada psicológica de Barton Dawes, um cara que viu a vida dele na mira de uma bola de demolição e por algum motivo maluco decidiu que não ia sair da frente. Pois é, essa é a grande questão. A história do Dawes faz a gente pensar naquela linha, sabe? Aquela linha fininha entre o que é são e o que é loucura. O que acontece quando o mundo de alguém é destruído peça por peça. Vamos entender isso melhor. Primeiro, vamos conhecer o nosso personagem, Barton George Dawes. Pensa num cara comum, sabe? Gerente de uma lavanderia, casado, dono da própria casa, aquele retrato da vida estável, de classe média. Uma vida que ele achava que era, assim, a prova de tudo. Só que por baixo dessa aparência de normalidade, a gente já encontra a primeira rachadura. Dentro da cabeça do Dawes tem uma briga constante. De um lado, o George, que é a consciência dele e a voz da razão. Do outro, o Fred, que é pura raiva, puro ressentimento guardado. É o primeiro sinal de que a mente dele já não está 100%. E aí, a pressão de fora para dentro começa. E ela vem com um nome bonito: progresso. Uma nova autoestrada vai passar exatamente onde? Em cima da casa e do trabalho dele. Quer dizer, os dois pilares que sustentavam a identidade do cara, de repente, estão com os dias contados. É aqui que a coisa começa a ficar séria. A pressão interna encontra um jeito de sair. Aquele homem comum, pacato, ele começa a desmoronar para dar lugar a um ato de rebelião que é, no mínimo, surpreendente. E o que é mais doido aqui é o método. A compra da arma não é um surto, pelo contrário, é tudo friamente calculado. Ele inventa uma história, finge um telefonema para a esposa. É o Fred, a voz da raiva, no controle total, executando um plano com uma clareza que, sinceramente, dá até um arrepio. O que o vendedor da arma diz aqui, olha, deixa tudo bem claro. Isso não é só uma arma, é uma ferramenta de aniquilação. O gerente de lavanderia, aquele cara pacato, agora tem nas mãos um poder de destruição gigantesco. É quase um reflexo da destruição que ele sente que o mundo está jogando em cima dele. Com a arma em casa, a vida do Dawes entra numa espiral de desgraça que não para de acelerar. Os pilares da vida dele não só racham, eles são implodidos, um por um. E a velocidade com que tudo acontece é assustadora. Em menos de um mês ele perdeu o emprego, a esposa, o local de trabalho e, por fim, a casa. Cada perda vai isolando ele mais e mais, cortando qualquer laço que ele tinha com a realidade. Esse é o ponto de virada. Ele procura um mafioso, não para pedir proteção, mas com essa frase simples e aterrorizante. Ele deixa de ser a vítima e se torna ativamente o agente do caos. Ele decide que vai devolver para o mundo a mesma destruição que sentiu. A partir daqui, é guerra. Uma guerra de um homem só contra um sistema que ele não pode vencer. E as ações dele ficam cada vez mais desesperadas, cada vez mais perigosas. E o primeiro ataque dele não é brincadeira. Ele causa um prejuízo real de US$ 100.000. Isso não é mais só raiva na cabeça dele, virou sabotagem de verdade. Ele está atacando de volta na única língua que ele acha que o sistema entende, a do dinheiro. E se a conexão dele com a realidade já estava por um fio, uma experiência como mescalina simplesmente corta esse fio de vez. A droga joga ele num mundo só dele, com uma lógica própria, onde tudo que ele está fazendo não só é justificado, como é a única coisa certa a se fazer. Esse é o último suspiro da razão. É a voz do George vendo em pânico o Fred assumir o volante de vez. A parte sã da mente dele agora é só um passageiro, assistindo impotente a própria destruição. É assustador. E então chegamos ao grande final, o dia em que as máquinas chegariam para demolir a rua dele. Dawes decide que vai resistir, e ele vai fazer isso no único lugar que ainda é dele, a sua própria casa. O cenário está montado, é um homem contra o mundo. A casa dele vira uma fortaleza, um campo de batalha. Polícia, imprensa, curiosos, tá todo mundo lá fora. A tensão é máxima. Mas a gente para e pensa. Com tudo isso, o que ele queria de verdade? Dinheiro? Fuga? Não. A resposta é muito mais sobre a psicologia dele, sobre o colapso total. A verdade é que a luta do Dawes não era para ganhar. Ele sabia que não tinha como. Era um gesto, um grito.
A última declaração de um homem se recusando a ser apagado em silêncio por uma força invisível e gigante. E essa conversa aqui com o repórter resume tudo. Ele não quer escapar. O inimigo dele não são as pessoas, não é a polícia. O inimigo é uma ideia, a autoestrada. O símbolo de tudo que acabou com a vida dele. É a lógica da loucura em sua forma mais pura. E o fim, bem, só podia ser esse. Destruição completa. A explosão leva à casa o último pedaço que restava do antigo Barton Dales. O que aconteceu com ele, ninguém sabe ao certo. Mas a vida que ele tinha, acabou ali. E para fechar, vem a ironia mais cruel de todas. Toda aquela luta, toda aquela dor, toda aquela loucura, no fim das contas não adiantou nada. A máquina do progresso contra a qual ele se rebelou não só não parou, ela terminou a obra antes do prazo. E é essa a pergunta que não quer calar. Ele era só um louco? Ou a loucura dele foi de certa forma uma resposta até que lógica a um mundo que muitas vezes parece não ter lógica nenhuma? A história não dá essa resposta, ela só deixa a gente pensando. Onde é que a sanidade termina e a loucura começa?